já que a gente entrou no papo de meia, Emanuel, eu ainda não lhe perguntei, você é Sim, né? vem Vina ou fora Vina? Cara, eu queria que o Vina voltasse, mas eu acho que a gente tem que analisar muito se ele vai enquadrar. Eu não digo nem de questão técnica, não, porque eu acho que ele tem qualidade sim para ajudar o Ceará. Não sei se ele seria titular logo de primeira, porque o Mugni realmente está muito bem, né? Então teria que ver ali um encaixe, não sei. Mas seria legal ter ele no elenco. Agora o que eu quero dizer é que será que ele compraria essa ideia? Será que o Vina aceitaria vir para cá, entendendo que num primeiro momento ele vai ser banco, entendendo que talvez ele demore para ter uma oportunidade como titular, né? Quero eu que sim, sabe? Que ele entenda, que ele aceite, que o salário dele seja algo, inclusive que o Ceará equalize ali junto com a dívida, né? Porque ele negociou a dívida que ele tinha com o Ceará tá ali honrando a dívida. Inclusive o Vina foi um jogador que teve muita consideração pelo Ceará naquele momento, né? Ele entendeu a situação do clube e tudo, então isso também tem que ser colocado ali na ponta do lápis para saber se tudo isso se adequa. Mas eu, falando do jogador Vina, eu queria ter ele no elenco, cara. Eu entendo que não é Aí, mais. Tudo é pra você entender, cara. Não necessariamente é aquele Vina de 2020 e 2021, não, não é, tá? É de um forma cara alguma. mais velho, é um cara que talvez o jogo dele esteja mais lento. Os números dele até melhoraram essa última temporada lá na Arábia, mas é a segunda divisão da Arábia. Até nisso a gente também tem que ter um pouquinho de atenção. Mas com tudo isso que eu falei, prós e contras, eu ainda preferia ter ele no elenco, sabe? Só com essa ressalva. Será que o Vina ia entender o momento do Ceará? Que ele não chegaria aqui com exclusividade, com prioridade, né? Ele chegaria aqui para lutar pelo espaço, para ser um operário, né? Usando aqui a palavra, para ser um operário desse elenco que é tão batalhador, que se entrega, que apoia o outro, que entende que às vezes você vai passar 2, 3 jogos sem jogar e depois você volta no outro, dependendo se já é titular, né? Então a gente tem que ver isso, né? Tem que ver se o Vina toparia isso também. Verdade. Não, e esse comentário que estava na tela era justamente para falar um pouco sobre isso. Precisamos de um meia do Mugni para a segunda etapa do jogo. Tipo, um meia no nível do Mugni. E eu acho que seria o Vina. Que seria um meia para dividir ali. Cara, tu já pensou? Independente de quem seja o titular. Que o titular jogue um tempo e o reserva jogue outro tempo. O Mugni joga o primeiro e o Vina o segundo. Ou o Vina o primeiro, o Mugni o segundo. Eu sei que jogador quer jogar mais tempo, mas, cara, você ter dois jogadores com esse nível no meio-campo melhoraria muito a qualidade, porque a gente não perderia qualidade, entendeu? A gente teria um nível de qualidade ali no meio muito bom. Porque o Mugni é esse jogador mais da marcação, né, que cria jogadas, mas não tem uma finalização tão boa. E o Vina já é um jogador que não é tanto de marcação, mas no último terço ali, na questão de finalização e criação de jogadas, ele é um absurdo. O Vina fez o Clebão jogar, meu povo. O Vina fez o Clebão jogar. Você imagina um Pedro Raul pro Vina abastecer. Um Pedro Então, Henrique. um Pedro Henrique pro Vina abastecer. É outra realidade, meu povo. Então, eu enxergo muito que o Vina pode agregar nesse elenco. Eu traria ele com toda certeza e eu acho que vem, porque tem informação do Danilo Queiroz, no Futebolês hoje, que ele conversou com o Vina e que a preferência do Vina para voltar para o Brasil é o Ceará. A informação do Danilo Queiroz, né, que é setorista do Ceará e acho que desde antes de eu nascer. Então, o cara sabe, ele tem contatos, ele falou diretamente com o atleta. Então, existe muita essa expectativa do Vina vir para o Ceará no meio da temporada. Eu perguntei para Manuel justamente para a gente. E é muito isso, pô. Eu acho que o torcedor que não quer o Vina, ele tem muito aquela memória de 22, das intrigas ali do Vina com a torcida e tal. 22 foi um ano muito complicado como um todo, né, pra gente ali. Né? Tiveram eliminações frustrantes, tanto no Cearense como na Copa do Nordeste. Nosso campeonato cearense, que até começou bem, a gente tem que se lembrar que naquele mesmo ano que foi tão ruim, nós fizemos a melhor
primeira fase da história da Sul-Americana, né? Foram 6 jogos e 6 vitórias.